Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e hoje vai ser mais um vídeo sobre inteligência artificial. Nesse vídeo específico nós vamos mostrar como que você pode hospedar o seu próprio ChatGPT, na qual pode ser local ou pode ser uma VPS. Além do mais, esse aplicativo que nós vamos mostrar, ele tem arquitetura ARM e tem arquitetura 64 bits. Então mesmo que você quiser usar uma VPS do Oracle Cloud, você vai conseguir instalar, lógico, vai ter limitações de velocidade. Se o teu computador não for forte o suficiente, ele vai demorar mais tempo para processar esses dados, porém vai continuar processando os dados. Além do mais, você vai poder escolher diferentes complexidades de linguagem e diferentes tipos de linguagem, na qual vai se adaptar melhor às suas necessidades, ou pelo menos você vai gostar mais. Antes que você comece a me perguntar, sim, vai ser bem parecido com um dos vídeos que eu postei na qual você pode instalar Llama e Alpaca, porém esse aplicativo é muito mais fácil comparado a outro vídeo, pois você simplesmente tem que instalar um container e a partir daí esse container simplesmente vai funcionar. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que a gente comece a explicar passo a passo e para os requisitos necessários, deixa eu explicar o básico. Então, há um tempo atrás, há mais ou menos 10, 11 meses atrás, eu postei esse vídeo que está na tela, na qual eu expliquei como você pode instalar Llama e Alpaca no seu sistema ou no seu servidor. Porém, essa instalação é um pouco mais complicado e não necessariamente todos os passos funcionam de modo esperado e quando você deseja baixar uma biblioteca ou uma linguagem diferente é um pouco mais complicado. Então eu estava pesquisando um pouco na internet até que eu encontrei uma outra opção na qual se torna muito mais fácil. Porém, antes a gente começar a explicar como que você pode fazer essa instalação, eu vou explicar quais são os requisitos mínimos para você fazer a instalação. Porque nós vamos estar rodando esse sistema ou essa linguagem offline, você só precisa ter internet quando você está fazendo download da linguagem ou quando você estiver instalando o aplicativo ou container. Após isso, você não precisa ter acesso direto à internet. Então, se por acaso você estiver rodando LAN, vamos falar, você continua podendo acessar esse aplicativo. Uma coisa importante lembrar é que normalmente a inteligência artificial ou essa linguagem chata que você vai utilizar através de processamento de dados, ele utiliza muito processamento de dados. Então, o CPU normalmente não vai ser a melhor opção. Então, se você só tiver um processador no teu computador, porém sem placa de vídeo, ele vai rodar um pouco mais devagar. Se por acaso você tiver uma placa de vídeo, essa velocidade de processamento vai ser bem mais alta. Então, mesmo que você tenha um processador muito potente, mas você não tem uma placa de vídeo, você vai continuar tendo um certo delay na parte de resposta. Nesse vídeo específico, nós vamos estar rodando no meu Synology NAS, então o Synology NAS só tem CPU e um CPU mais fraco, não é dedicado para esse tipo de processamento. Então uma coisa que você vai observar é que o tempo de instalação ou tempo de resposta vai ser um pouco mais alta do que se por acaso você estivesse rodando em uma outra máquina que está montada para rodar com um sistema de ChatGPT ou um sistema de AI. Então, tendo isso em mente, então agora nós podemos voltar aqui na minha tela e nós vamos ver qual aplicativo específico nós vamos instalar. No meu caso, nós vamos usar Surge Chat /Surge. Então, se a gente vir aqui, ele dá a opção de você fazer a instalação de Llama. Mas não só Llama, você tem outras linguagens que você pode instalar. Se a gente vir aqui um pouco mais para baixo, ele vai oferecer todas as linguagens que você pode instalar ou pode rodar de modo muito fácil. Então você poderia rodar Llama, você poderia rodar Neutron e outros tipos de linguagem. Além do mais, você pode escolher qual que é a quantidade de linhas que você quer escolher. Se por acaso você escolher uma linguagem com 7 bilhões de linhas, ele vai rodar mais rápido, porém o tipo de resposta e a qualidade da resposta vai ser um pouco mais inferior, considerando se você utilizar uma linguagem de 70 bilhões de linhas. Então, com 70 bilhões de linhas, a qualidade de resposta vai ser bem melhor, porém o tempo de processamento vai ser maior. Tendo isso em mente, nós vamos voltar aqui na parte de Docker e Docker Compose e nós vamos escolher qual das opções que nós queremos. No meu caso específico, eu vou utilizar o Docker Run, então eu vou copiar essa informação Docker Run e vou abrir o Notepad para começar a adicionar as informações que eu gostaria de ter.
aqui no meu Notepad eu vejo que eu teria o meu Docker Run, o nome do aplicativo que seria Surge, e aqui seria onde eu vou instalar o meu weight, onde eu vou instalar a minha linguagem. O que eu preciso? Eu preciso modificar esse caminho absoluto, caso contrário ele vai criar uma máquina virtual, uma pasta virtual, na qual eu não gosto dessa opção porque eu quero ter controle exatamente das informações ou pelo menos conseguir fazer o backup mais fácil dos meus dados, se por acaso eu quiser fazer backup. Então desse jeito que nós vamos fazer, nós vamos entrar aqui no nosso Synology NAS e aqui no nosso Synology NAS nós vamos ver onde que nós vamos instalar. Se a gente vir aqui no nosso File System, nós vamos vir aqui no nosso Docker e aqui eu vou criar uma nova pasta para ter o Surge. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar e vou colocar Surge. Vamos deixar tudo em letra minúscula e vou salvar. Agora eu já tenho essa minha pasta Surge. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir essa pasta e vou criar duas outras pastas. As duas outras pastas que eu vou criar, a primeira vai ser Weights. E a segunda que eu vou criar vai ser Database. Então agora eu vim aqui e crio essas duas pastas. Tendo isso em mente, então agora eu vou substituir o caminho para essas duas pastas. Como funciona o nosso Synology NAS? Então, porque eu estou utilizando o volume 1, eu vou estar colocando barra volume 1 barra, e agora eu estou no Docker, barra, e a próxima opção vai ser o weight, então nós não precisamos fazer nada. A mesma coisa eu vou fazer em relação à pasta data, e agora nós sabemos que esse caminho está correto. Outra coisa que você tem que ter em mente é que antes de você rodar essa port, você tem que ter certeza que essa port não está sendo utilizada para nenhum aplicativo, caso contrário não vai funcionar. Mesmo assim, não está sendo rodado, então para mim está tranquilo. Outra coisa que eu preciso fazer é, eu preciso instalar o aplicativo para rodar o Docker no meu Synology NAS. Então, se eu abrir todos os meus aplicativos, eu tenho o nosso Container Management. Se você não tiver esse Container Manager, ele não vai rodar e não adianta nem perder tempo. Então, instale ele antes e depois tente rodar. Então, aqui nós temos vários containers rodando, porém, nós não vamos olhar cada container que nós queremos. O que nós queremos fazer? Nós queremos rodar aquele Docker Run. Você tem duas opções, você poderia definir para rodar esse Docker Run como task, ou você simplesmente poderia abrir o put e rodar. Eu prefiro fazer essa opção de abrir o put, então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na parte de Control Panel, nós vamos vir aqui na parte Terminal e nós vamos ativar o SSH. Por que eu sempre deixo desativado? Porque é mais seguro. Se alguém tiver acesso à minha rede, ele não vai conseguir, através do SSH, tentar acessar o meu servidor. A não ser que ele tenha acesso ao meu portal, porém meu portal tem 2 Factors Authentication, então vou ter que ter o código que muda a cada 30 segundos, alguma coisa assim. Então fica muito mais difícil para conseguirem acessar esse servidor e fazer qualquer modificação. Mesmo assim, eu vou vir aqui a colocar Apply e OK. Então agora eu tenho o meu SSH ativado no meu Synology NAS. Próxima etapa que eu vou fazer, eu vou abrir meu put, uma vez dentro do nosso servidor, utilizando o put. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse Docker Run, voltar aqui e rodar ele. Você vai ver que ele não vai rodar, por causa que nós esquecemos de colocar sudo. Sou sudo e vamos rodar Docker Run e dar Enter. Ele vai pedir minha senha, então eu vou digitar minha senha novamente. Após terminar de rodar, uma vez aparecendo essa informação, significa que o nosso container está rodando. Mesmo assim, nós vamos verificar se esse container está rodando. Nós também temos duas opções. Nós podemos ir diretamente no nosso Synology NAS em container, ou nós podemos abrir o nosso portainer. Eu gosto de usar mais o portainer, então vou ir para essa segunda opção. Aqui no nosso portainer aparece todos os containers que estão rodando, porém nós vamos ver que o Surge está rodando. Se a gente clicar nesse aplicativo, nós podemos ver a questão de log. Então, primeira coisa, nós vamos ver o log. E aqui no nosso log, ele aparece que o aplicativo começou completamente. E aqui, para você acessar essa porta. Porque nós estamos utilizando esse IP address 192.168.1.9000. Então, nós vamos mudar para o 8008 e vamos dar Enter. O que acontece? Você já vai ter acesso a essa página. Infelizmente, no momento você não tem como configurar senhas. Então, se por acaso você estiver utilizando uma VPS, então você vai ter que utilizar o padrão de senha do Cloudflare, ou se não, você vai ter que deixar esse aplicativo aberto, o que não seria ideal porque outras pessoas poderiam usar. Mesmo assim,
No momento, nós não temos nenhum padrão de linguagem, então nós não podemos escolher nenhum padrão. Para você escolher o padrão, você vai vir aqui na parte de Download Model e você vai ter várias linguagens, como que eu falei. Para você fazer o download de qualquer linguagem, é simples, você vai escolher a linguagem que você quer, no meu caso vou colocar Neutral Chat e vou colocar Download. Assim desse jeito, se a gente vir aqui em cima, a gente vai começar a fazer o download de toda essa linguagem e daí você vai poder utilizar. Outra coisa, lembre, porque nós estamos utilizando a opção Chat, tente dar prioridade para as linguagens que são chat. Então vamos supor que eu quero utilizar o Llama 2. Então você teria o Llama 2 com 13 bilhões de linhas ou o Llama 2 com 13 bilhões de linhas na opção chat. Então sugiro você escolher essa opção. Lógico, se por acaso você escolher a linguagem 70 bilhões, vai ser 41 GB de dados, porém o teu computador tem que aguentar esse processamento. O que você vai ver, eu estou utilizando essa linguagem que seria com a partir de 7 bilhões de linhas e mesmo assim meu sinal de NAS demora um tempo a processar. Então, se por acaso você tiver um computador bem potente, você poderia rodar outras linguagens mais pesadas, porém eu não sugiro você rodar uma linguagem maior que 7 bilhões com só utilização do CPU. Então agora nós vamos esperar ele terminar de fazer o download. Uma vez que ele terminou de fazer o download, nós podemos fazer o teste, escrever alguma coisa para ver se ele responde. Lógico que eu vou cortar algumas sessões do nosso vídeo, porque esse tempo de resposta é demorada no meu caso, o que pode ser mais rápido no teu caso. Então vamos esperar um pouco. Uma vez terminado de fazer o download, nós vamos clicar aqui para voltar ao nosso home e nós podemos fazer alguns settings. Se por acaso você não tem certeza o que você quer fazer aqui, não modifique. Porém, a partir do momento que você começa a aumentar esses valores, o tempo de processamento vai ser maior e possivelmente a loucura desse aplicativo vai ser um pouco maior também. Então, tendo isso em mente. Mesmo assim, nós podemos vir aqui e colocar Start Chat. Então agora ele apareceu que ele está utilizando esse tipo de linguagem. Aqui seria nossa utilização de informações. E agora vamos perguntar o que é inteligência artificial. E vamos torcer que ele responde isso em português. Vamos ver se ele vai ter suporte para isso. Mesmo assim, como eu falei, uma vez que ele começa a processar, o tempo de processamento é alto. Então nós chegamos ao fim desse vídeo. Como comentei, a velocidade de rodar esse aplicativo vai depender do tipo de computador que você vai estar e do tipo de sistema que você vai estar rodando. Mesmo assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem desse vídeo e acharem interessante, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!